Olá, o meu nome é Tatiana, este é o canal Chegando Fluente no Inglês e eu peço que se você gosta dos meus conteúdos, que você sempre deixe a sua curtida nos vídeos para que o YouTube ele entenda que é um conteúdo interessante e que ele passe a indicar os meus vídeos a mais pessoas. E se você quer aprender inglês, eu convido você a se inscrever no canal e participar do nosso time Chegando Fluente no Inglês. Bom, sem mais enrolação, podemos começar. Hoje eu vou falar sobre o pretérito perfeito, isso é um termo utilizado aqui no Brasil, e enquanto no inglês usa-se o past simple ou simple past. Podemos traduzir como passado simples. Então, a primeira coisa que você vai entender é o seguinte: pretérito perfeito e passado simples são a mesma coisa. A questão é a preferência. No português, preferimos o pretérito perfeito. O inglês, eles já preferem passado simples, onde chamamos de simple past. Até aí entendido. Mas o que é esse tal de passado simples? Imagina uma reta onde nós temos passado, presente e futuro. Tudo que antecede o momento presente é passado. Isso significa que não importa o quão distante ou próximo o fato ocorrido se deu. Então eu posso abordar a história de Napoleão Bonaparte, que é um passado distante, assim como eu posso falar sobre o meu café da manhã de hoje, que é um passado mais próximo. Então, o passado, ele é algo que começou e ele já terminou. Por isso que no português nós falamos pretérito perfeito, porque ele é perfeito, ele começou, ele terminou, ele não causou problema, ele não ficou enrolando, começou e terminou. Ou você pode falar passado simples, começou, acabou, beleza. Então entenda, começou e já terminou. Eu vou dar um exemplo para que fique mais claro. Imagina o seguinte: você comprou uma fatia de bolo de chocolate, deixou-a na geladeira, foi trabalhar. Chegando do trabalho, você abre a geladeira com aquela vontade de comer aquela fatia de bolo e cadê? Sumiu. E aí, imagina que você mora com seus irmãos, com seus familiares, você olha para eles e pergunta: Who ate the cake? Quem comeu o bolo? Veja que o bolo ele não existe mais. E o ato de comer o bolo começou e já terminou. Foi uma ação que ela já foi concluída. A pessoa comeu. Comeu o quê? No passado. Então, é uma ação que começou e terminou no passado. Nós podemos fazer 3 tipos de construção quando falamos do passado simples. Nós podemos afirmar, negar ou perguntar. Eu vou usar o verbo falar como exemplo, que no inglês é speak. Então, speak é falar. Para fazer uma afirmação, aqui eu estou falando de uma frase simples. Eu pego os pronomes ou o sujeito, que eu poderia usar o nome de uma pessoa, e aqui eu tenho I, you, he, she, it, we, you, they. You é o plural de you. Então, aqui é você e aqui é vocês. E eu vou, depois que eu uso o pronome ou o sujeito, eu posso usar, por exemplo, Maria, João, José. Em seguida, eu vou usar o verbo. Lembra que eu falei que eu vou usar o verbo falar como exemplo? Pois bem, spoke é o passado de speak. Então, spoke
é o passado de speak. Uma coisa muito interessante, por isso eu trouxe aqui o pretérito perfeito do verbo falar. Veja como o verbo muda. Se eu uso eu preciso falar falei. Tu é falaste. Nós falamos. Eles falaram. Olha como o verbo muda conforme a pessoa. Isso não acontece no inglês. Para tudo isso aqui, tudo, você vai usar spoke. Olha que maravilha. Não tem essa mudança toda que tem no português. Olha como facilita a sua vida. Simplesmente você vai usar eu, o quê? Spoke. Tu spoke. Ele spoke. Nós spoke. Olha que maravilha. Mas você também pode usar did speak no lugar do verbo no passado, que no caso é spoke. Por quê? Você vai fazer esse tipo de construção quando você quer enfatizar algo, ou seja, você acha que alguém está pegando uma mentira, está exagerando, e você quer corrigir essa pessoa. Então, você pode não usar o verbo no passado e usar o did mais o verbo no infinitivo. O infinitivo é o nome do verbo. Por exemplo, o verbo cantar, andar, sorrir, correr é o nome do verbo. O infinitivo é a sua forma base. Então, você usa did e o verbo no presente. Você não precisa usar o verbo no passado, porque o did ele já mostra que é uma construção no passado. Então, você pode dizer o seguinte: I spoke. Eu falei. Mas, se você está muito chateado, você está vendo que a pessoa está pegando mentira e você fala I did speak. É como se você dissesse o seguinte: eu falei sim. Você está enfatizando. Mas lembrando que essa construção aqui é só para enfatizar, são casos muito específicos. O correto, o padrão, o certo é sujeito e o verbo no passado, quando nós vamos fazer uma afirmação. Beleza. Agora vamos negar, vamos colocar o não. Como que a gente faz? Novamente aqui os pronomes ou sujeito, mas nós podemos usar didn't, ou a sua forma normal, que é did not. No inglês existem muitas contrações. Isso é comum da língua falada e também da linguagem textual informal, como mensagens de texto, bate-papo. O inglês ele é recheado de contrações. Porém, existem alguns casos onde as pessoas preferem não usar a contração, que além das situações mais formais, é quando você quer enfatizar algo, você quer chamar atenção para algo, aí você não usa a contração. Como, por exemplo, quando você quer corrigir alguém, você está com muita raiva, você quer deixar algo muito bem esclarecido, aí você evita usar contrações. Mas a linguagem falada ela é recheada de contrações. Então, nós podemos usar I didn't ou I did not. Mas o quê? O verbo no infinitivo. Nossa, mas eu não estou falando do passado, por que o verbo não está no passado? Pensa o seguinte, as construções no presente, nós usamos do. Eu não vou falar sobre construções no presente, eu vou fazer uma outra aula falando disso, mas pensa o seguinte, did é o passado de do. Do, ele é usado para construções no presente. Então, o did, que é o passado de do, ele é usado para construções no passado.
Então, afirmações, negações, perguntas no passado, o did, ele vai estar lá. Então, nós usamos I didn't speak, verbo no infinitivo. E para a construção de perguntas. Como você sabe, nós podemos fazer uma pergunta no positivo, mas podemos fazer também no negativo. Por isso, eu coloquei did e didn't. Então, o verbo ele também fica no infinitivo. Por que ele não fica no passado? Porque o did ele já marca que estamos falando do passado. Ele é para construções no passado. Então, a pergunta poderia ser: Did I speak? Eu falei. Mas eu também posso perguntar na negativa. Didn't I speak? Que a tradução ficaria: eu não falei. Geralmente, nós fazemos a pergunta na negativa para confirmar algo que já sabemos ou para enfatizar algo. Como assim eu não falei? Eu não falei? Por que você está dizendo que eu não falei? Entende? Então, você está sendo contrariado. Então, você está enfatizando que a pessoa pegou mentira, que aquilo não aconteceu mesmo. Então, você vai lá e enfatiza com uma pergunta negativa. Didn't I speak? Eu não falei. Então, você percebe que o único momento em que nós vamos usar o verbo no passado é na afirmação. Olha, aqui eu afirmei, eu joguei o verbo no passado. Exceto se eu quero enfatizar, mas o padrão é sujeito e verbo no passado. Agora, na negação, o verbo fica no infinitivo. Na construção de pergunta, também no infinitivo. Então, isso confunde muito, porque no português, tanto na pergunta, na negação, na afirmação, nós vamos jogar o verbo no passado. Então, isso é um pouco estranho para a gente. Mas entenda o seguinte, o did apareceu. Ele já está marcando que está no passado. Por isso que não precisa usar o verbo no passado, tá bom? Perceba que, quando eu afirmo, o did, ele não aparece aqui para mim. Por isso que eu preciso usar esse verbo no passado, para deixar bem claro que eu estou falando do passado. Em relação aos verbos, nós temos os regulares e os irregulares. Regular, pensa o seguinte, é algo padronizado, algo que segue uma reta. Os verbos regulares, quando nós falamos do passado, eles vão terminar com a letra E e com a letra D. É uma marca deles, é um padrão. Agora, os verbos irregulares, eles não seguem esse padrão. As suas terminações são variadas. Ou seja, você vai aprender conforme você for avançando no inglês, você for lendo, ouvindo, enfim, é algo gradual. É bobagem você pegar a lista e ficar tentando gravar. Isso é um processo. Aqui eu vou falar dos verbos regulares, ou seja, que terminam com a letra E e com a letra D. São 4 situações onde eu vou colocar essa letra E e essa letra D. Mas dependendo de como esse verbo termina, eu vou precisar fazer algumas alterações. O primeiro aqui é o mais fácil, porque eu acrescento o E e o D. Aqui terminou com a letra K. Walk termina com a letra K, eu simplesmente jogo o E e o D. Aqui, use terminou com a letra E. Então, eu não preciso colocar o E e o D, só o D, porque eu já tenho o E. Agora, quando o verbo termina em Y, study, eu já preciso arrancar esse Y e substituir por IED. E o verbo plan, que termina com consoante, vogal e consoante. Veja, CVC, consoante L, vogal A, N, consoante. Nessa situação, eu duplico a última consoante, que é a letra N, e acrescento o E e o D. E aqui eu vou dar exemplo de 2 verbos irregulares. Veja que eles não terminam com E e com D.
Speak fica spoke. Drive, drove. Em relação à pronúncia, vai depender da terminação do verbo. Então, essa letra E e essa letra D pode ser pronunciada dessa forma ou dessa forma. Primeiro, nós precisamos entender sobre o que é consoante muda e o que é consoante vocalizada. Unvoiced consonants are consonant sounds that are made without vibrating the vocal cords. Então, as consoantes mudas são aquelas onde nós não usamos as cordas vocais, por isso muda. Enquanto que as consoantes vocalizadas, nós vocalizamos, nós usamos as cordas vocais. Voiced consonants require the use of the vocal cords. Então, unvoiced é o que chamamos de mudo. E voiced é o que chamamos de vocalizado. Então, unvoiced sound, que é um som mudo, um som sem voz, é o que nós falamos quando o verbo termina com a letra K, com a letra S, P, F, CH ou SH. Então, aqui eu vou pronunciar K, S, P, F, Ch, Sh. Não usei as minhas cordas vocais. Por isso, nesta situação aqui, o E e o D vai ter som de T. Então, a pronúncia fica walked, walked, walked. Agora, se o verbo, lembrando que são verbos regulares, todos vão terminar com E e com D, termina, ou seja, exatamente a última letra, termina com um som vocalizado, como N, G, M, R, V e vogais. R, V. Perceba que todos eu usei o quê? A minha corda vocal. Então, perceba que learn fica learned, learned. Neste caso, o E e o D têm som de D. Learned, learned, learned. Agora, quando o verbo termina com T ou com D, bem no final, o E e o D vai ter som de id, wanted, id, wanted. Então, unvoiced, som de T. Voiced, som de D. T e D, id. E eu vou usar alguns verbos. Então, regulares eu escolhi bake, boil, stop, try, onde todos terminam com ed, porque são regulares. E eu peguei alguns irregulares, como leave, hear, make, sell, que não terminam com e e d. She baked a cake for me. She baked a cake for me. Ela assou um bolo para mim. Veja que aqui eu estou afirmando. Então, o verbo ele ficou no passado. Baked, né? O passado de bake é baked. E veja que esse E e esse D tem um som de T, porque aqui eu tenho uma consoante muda. O K é uma consoante muda. Então, aqui eu tenho o D, juntei o D porque ele é regular. Eu não preciso colocar o E e o D, porque eu já tenho a letra E. E a pronúncia fica o T. Fica baked. I didn't boil the pasta. I didn't boil the pasta.
Eu não cozinhei a massa ou o macarrão. Didn't boil. Não cozinhei. Boil. Veja que boil está na sua forma padrão, na sua forma no infinitivo. Por que eu não coloquei boil no passado? Porque o didn't está aqui. Por isso eu não preciso jogar o verbo para o passado, porque eu sei que eu estou falando do passado. Aqui no exemplo nós temos o I, que é eu, por isso eu traduzi como cozinhei. Mas você lembra que no inglês não existe essa alteração conforme a pessoa. Então, didn't boil poderia ser traduzido como não cozinhei, não cozinhou, não cozinhamos, porque não vai de acordo com a pessoa. O verbo ele é padronizado. Lembra na caixinha que eu dei o exemplo do verbo falar? Lembra? Eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos. Veja o verbo no português, altera conforme a pessoa. No inglês, não. Então, é na hora de traduzir que nós vamos alterar esse verbo, mas no inglês ele segue um padrão. She stopped suddenly. She stopped suddenly. Ela parou repentinamente. Stopped, parou. Veja que a palavra stop, parar, né? Stop, termina com consoante, vogal, consoante. Então, o que foi feito? Duplicamos a última consoante, colocamos o E e o D. A pronúncia fica com a letra T. Por quê? Porque nós temos letra P. Então, fica stopped, stopped. Aqui eu tenho He said you tried to call him. He said you tried to call him. Ele disse que você tentou ligar para ele. Tried, tried. Veja aqui. Try, olha, try. Eu arranquei o Y e eu coloquei o I, o E e o D. E a pronúncia, como termina com um som de vogal, pronuncio apenas D. Por isso que fica tried. Aqui eu já vou dar exemplos em relação aos verbos irregulares que eu escolhi. Então, com leave, eu tenho na afirmativa no passado. They left the room. Elas saíram do quarto. Eu posso traduzir também como eles, porque they é neutro. Eu também posso tirar esse left e colocar did leave. Mas eu só vou fazer isso para enfatizar alguém. Então, isso daqui não é o mais indicado, mas sim que eu jogue o verbo no passado quando eu estou afirmando. Mas se eu quero enfatizar, eu deixo o verbo no infinitivo e coloco o did antes. Então, they left the room. Eles deixaram o quarto, elas saíram do quarto. Ou they did leave the room. É como se eu falasse assim, elas saíram do quarto sim. Então, aqui neste caso eu estou enfatizando. Mas o correto é esse. Eu também posso negar. They didn't leave the room. Aqui o didn't, eu posso usar did not. Aqui eu usei a contração. Elas não saíram do quarto. Porque o verbo não está no passado, está na sua forma normal, porque o didn't está aqui, então eu não preciso. Did they leave the room? Eles ou elas saíram do quarto? Eu poderia também perguntar na negativa. Então, eu tiraria esse did e colocaria o didn't. Didn't they leave the room? Elas não saíram do quarto? Então, veja que nós podemos criar diversas construções. Aqui eu estou afirmando no passado,
aqui eu estou negando no passado, aqui eu estou fazendo uma pergunta em relação ao passado. Em relação ao verbo hear, que significa ouvir, escutar. I didn't hear you. Eu não ouvi você. Eu poderia também usar I did not hear you, que eu não contraí o didn't. I heard that. I heard that. I did hear that. Então, veja que aqui está no passado. Eu ouvi aquilo. Heard. Então, aqui o D vai ter som de D mesmo. Então, eu vou ler heard, heard, heard. Ou eu posso colocar I did hear that, quando eu quero enfatizar. Então, ficaria uma tradução do tipo: eu ouvi aquilo sim. É claro que eu ouvi. Você quer enfatizar. Então, aqui você já usa o did e o verbo no infinitivo. Não uso no passado se eu uso did. Fica redundante. E eu posso fazer a pergunta de forma positiva ou pergunta de forma negativa. Did you hear that? Did you hear that? Você ouviu aquilo? Ou eu posso perguntar, didn't you hear that? Didn't you hear that? Você não ouviu aquilo? Então, não ouviu, didn't hear. Ouviu, did hear. She made the dinner. Ela preparou o jantar. Beleza, uma construção simples. Agora eu vou negar. She didn't make the dinner. Ela não preparou o jantar. Veja que na negativa eu usei o didn't, então o verbo ele fica como? No infinitivo, ele não fica no passado, apesar de estar falando do passado. Did she make the dinner? Ela preparou o jantar? Na pergunta, como eu já usei o did, o verbo fica no infinitivo também. Então, eu só uso o verbo no passado simples quando eu estou o quê? Afirmando. Eu estou afirmando sobre o passado, aí eu jogo o verbo para o passado. Agora, se eu estou negando, se eu estou fazendo pergunta, eu já estou usando o did, então eu não preciso usar o verbo no passado. We sold the ranch. Nós vendemos o rancho. We didn't sell the ranch. Nós não vendemos o rancho. Did they sell the ranch? Eles venderam o rancho? Então veja, afirmando, negando, perguntando. Eu espero que você tenha entendido. No começo pode parecer muito difícil, mas com o tempo, conforme você for revendo isso, você vai tirando isso de letra. É muito fácil, é porque é um processo que envolve a sua dedicação. E não tente aprender tudo em um dia só. O aprendizado, ele é, como eu falei, uma construção, dia após dia, subindo os degraus. Eu desejo sucesso na sua jornada de aprendizado e nos vemos em breve.